Também gerou um ruído uma coisa que é o seguinte, por exemplo, financiamento do agronegócio no BNDES agora, nós usamos imagem de satélite, se tem desmatamento, confronta com o CARGA, aquele documento que é autodeclarado se ele pode ou não desmatar aquela área, se não pode, suspende na hora. Tem recurso administrativo. Nós bloqueamos vários financiamentos nessa linha, só 3 recorreram, ou seja, nós estávamos com razão, porque não tem que discutir, tem a fotografia. Claro. Então, o agronegócio brasileiro é altamente competitivo, eficiente, a agricultura de precisão está avançando. Essa linha é para comprar equipamento, modernizar e melhorar. Agora, nós temos 49 milhões de hectares de área plantada, 150 milhões de área degradada. Nós temos, se a gente recuperar 50 milhões de área, nós dobramos a área agrícola sem desmatar. O Brasil não pode mais desmatar a Amazônia, não pode desmatar mais o que resta de mata. O planeta não aceita. E todo esse... Por que essa linha de dólar é possível? Porque nós voltamos ao planeta, porque hoje está todo mundo querendo emprestar dinheiro para o BNDES. Aonde eu vou, fui para a China 1 bilhão e 300. Vocês vão ver agora, essa semana, tem o BID de 750 milhões, acabamos de aprovar, estava 3 anos parada essa linha. E nós vamos ter muito recurso, acho que tem uns 4 bilhões e meio de dólares que nós estamos negociando, e nós podemos ampliar. Por quê? Porque nós estamos entregando o que o planeta precisa. Nós somos G1 da biodiversidade, o país com a maior floresta tropical, mais da metade do território. Então, é papel do BNDES usar o crédito para proteger o meio ambiente, mas fortalecer o agronegócio. O agronegócio tem que ter a consciência que precisa se modernizar, quem não se modernizou, e o setor moderno tem que ser favorecido, prestigiado. Então, quanto mais, por exemplo, nós vamos abrir linha com taxa favorecida para quem vai recuperar a terra, quem vai recuperar a pastagem degradada. Então, esse é o papel do BNDES. Claro. E para os frigoríficos, nós estamos pensando o seguinte, por exemplo, mesmo as empresas, as trades, eu financio o frigorífico, porque o pecuarista não tem acesso ao dólar. Ele exporta carne, mas ele não tem. O Brasil é o maior exportador de proteína no mundo, de carne no mundo. Mas se eu financiar o frigorífico, com compromisso que o recurso vai todo ser repassado para os pecuaristas, que não desmatam e que têm a estabilidade do gado, da hora que nasce o bezerro até o abate. Então, a gente quer usar o crédito para proteger e mostrar que a nossa agricultura instrumento de regulação. É de ponta, é sustentável, é verde, como o nosso padrão energético é verde. Esse é o papel do Banco Público, é mudar os valores. Nós queremos um BNDES verde, um BNDES da inclusão produtiva, um BNDES da transição digital, um BNDES da transição energética, um BNDES da reindustrialização, que é a nossa prioridade. Eu vejo uma coisa incrível. Ministro, quem odeia o BNDES? Hein? Quem odeia o BNDES? A ignorância. Mas além da... Não, sim, sem dúvida. Interesses que se escondem. Eu quero saber... eu não estou querendo que o senhor fique comprando briga aqui. Eu sei que o senhor é bom disso. Eu também sou. Aliás, eu adoro uma boa briga. Mas com a responsabilidade que o senhor tem de presidir o BNDES, mas quem odeia o BNDES? Como é que é mesmo? Quanto é que é o mercado de crédito no Brasil? Quanto é que o BNDES... Ano passado, 5 trilhões e 700 milhões, o BNDES 100 bilhões. Aí nós falamos, nós queremos dobrar o BNDES em 4 anos, voltar a 200 bi. Agora, por exemplo, com 1 bilhão e 700, nós alavancamos 21 bilhões de crédito, para dar um exemplo. Com esses 2 bilhões de crédito, eu ofereci uma taxa de juros que ninguém do mercado construiu. Porque esse modelo que nós construímos, o setor privado pode fazer. Pega em dólar, repassa, redeado em dólar, com uma taxa de juros. E os bancos podem operar a taxa. Eles podem pegar e repassar. Tem uma indústria de máquinas, por exemplo, agrícola, que ofereceu a nossa linha 6,5. Eles tiraram 1 ponto percentual para vender máquina, porque o negócio dele é vender máquina. Claro. Quem odeia o BNDES? Eu acho que é isso. Eu acho que tem um interesse, assim, tem uma visão imediatista do mercado, que é resultado imediato, etc., que acha que um banco público tira lugar do mercado. Não tira, o mercado de capitais cresceu. País desenvolvido é o mercado de capitais que resolve. País subdesenvolvido é banco público. Nós estamos numa situação intermediária. Nós estamos desenvolvidos em muita coisa, por exemplo, agricultura, exportação, nós temos setores industriais, mas nós somos um país com problemas sociais e de subdesenvolvimento. Então, nós temos que trabalhar com os 2 instrumentos. São 520 bancos públicos no mundo, Reinaldo, que respondem por 15% do investimento no planeta. Então, isso aqui não é só no Brasil. A Europa tem o BEI, que nasceu 6 anos depois do BNDES, em 1958, que é um banco que só na América Latina financiou ano passado 9 bilhões e meio de euros. E podem se preocupar, porque eu já estou negociando com o BEI mais financiamento. A Standard Poor's, semana passada,
falando do rating brasileiro, é uma agência de classificação de risco, se diz se o Brasil é bom pagador ou não. Hoje a gente está com um mau pagador, que eu acho injustificável, mas enfim, a gente está lá. E a Standard Poor's disse, o Brasil, vamos manter a nota, poderia até melhorar. Aí falaram, mas e a Índia, né, que tem uma dívida pior, uma dívida muito mais séria do que a nossa? Eles disseram, mas a Índia está crescendo 7% ao ano. E isso melhora a posição da Índia. E o Brasil crescendo essa miséria. Isso. Né? E isso nós estamos falando de uma agência de classificação de risco. Quer dizer, existe uma certa psicopatia que parece que tomou conta do país. Né? Não, e tem uma coisa, nós temos que rever o rating do Brasil e brigar por isso. É injustificável. Sim. Por exemplo, a Índia tem uma relação reserva cambial, exportações, importações de 7%, 7 e pouquinho. O nosso é 10%. Isso. O da China é 12%. Então, em termos de segurança de pagamento, as nossas reservas é muito melhor que a China. Que a Índia. E a China, muito melhor que a Índia. Não, e um pouco abaixo da China, mas muito melhor que a Índia. Isso. Então, e a dívida, e nós estamos num momento da história, aí, você que viaja o mundo e conhece bem, existe uma bipolaridade militar, econômica, comercial, tecnológica se estabelecendo e sintomas de uma nova guerra fria entre Estados Unidos e Rússia. E China. A Rússia nesse pacote, mas e China e Estados Unidos. A China, pela primeira vez na história, é um país que ameaça a hegemonia. Ela tem um PIB, a economia que mais cresce há 30, 40 anos, lidera em muitas áreas tecnológicas, está construindo um poder militar. Infelizmente, essa corrida armamentista está deflagrada, depois dessa tragédia da guerra da Ucrânia. Então, a China, ela vem uma produção científica, ela vem ocupando um lugar, liderando o comércio mundial. Então, o Brasil, ele pode se posicionar de uma forma muito estratégica nesse... Porque o Ocidente vai reglobalizar a economia. As cadeias de valores internacionais vão se recolocar. Uma parte desse investimento está indo para a Índia, uma parte está indo para o Vietnã, uma parte está indo para o México, uma parte menor está vindo para cá. Com o Lula, nós reconstruímos as condições de atrair esses investimentos. Por exemplo, hidrogênio verde, energia limpa, que nós somos intensivos de energia, o Brasil é o G1 do mundo. Nós podemos liderar esses investimentos. Lítio. Nós somos o 4º país com maior reserva, que é o futuro do carro da mobilidade elétrica. Nós podemos liderar esse processo. Então, o Brasil tem condições de reciclar a sua indústria, de reindustrializar a sua economia e de disputar investimentos. E nós somos um parceiro estratégico para a China. Inclusive porque o Brasil é um fator geopolítico de estabilização. O Lula tem só um valor, paz. Nós não temos guerra com nenhum vizinho há 150 anos. Então a voz dele dizendo é paz, vamos parar a guerra, vamos fazer um armistício, vamos sentar na mesa. Pode o discurso mais para cá, mas para lá não é relevante. O relevante que o que ele está fazendo é o que a humanidade precisa. Não tem como derrotar militarmente um país que é a 2ª potência atômica do planeta. Isso é uma temeridade. Isso é uma irresponsabilidade. Em ogivas é a primeira. Em ogivas é a primeira do planeta. Então nós temos que construir uma saída imediata. Então essa atitude da diplomacia está nos colocando no centro da coisa. O Lula, sabe, o G7 faz questão que ele vá ao Japão. Vai ser uma viagem difícil, 25 horas. Foi agora nos Estados Unidos, teve na Europa, foi na China. E com a China, só um último comentário, velho. Eu falei isso aqui para algumas autoridades americanas e europeias que tiveram recentemente. Nós chegamos no governo, nosso comércio com os Estados Unidos era 20 bilhões de dólares, com a China era 5 bilhões. Nós saímos do governo, o comércio com os Estados Unidos foi para 30 bilhões de dólares. Para a China foi para 90, hoje é 98. E com os Estados Unidos nós temos um déficit de 13 bilhões e meio de dólares, com a China nós temos um superávit de 28 bilhões de dólares. E é o país que mais investe. Então, o Ocidente precisa dizer o que vai botar na mesa para conversar. Concretamente, qual é o investimento? O que nós vamos fazer? Qual é a área tecnológica? Vocês topam discutir com a gente semicondutor? Porque os Estados Unidos está botando $1 trilhão de subsídio e a Europa $1 trilhão de subsídios para atrair indústria e valor agregado e substituição de importações. Então, microprocessadores. Tem um programa específico lá, 53 bilhões de dólares nos Estados Unidos, só para fazer microprocessadores. Combustível sustentável de avião, 150 bilhões de dólares para atrair para os Estados Unidos fazer. Então tem uma disputa estratégica com o Estado, com subsídio, tudo contra o que essa ignorância histórica, quem não estuda, não lê, não olha o que está acontecendo no planeta. No Arizona, né, o polo de chip dos Estados Unidos, o financiamento é um negócio, acho que não sei se é financiamento eles brutal. trouxeram agora uma fábrica de Taiwan, eles pagaram 20 bilhões de dólares, metade do custo da fábrica para levar para os Estados Unidos. Então, nós precisamos acordar, gente, precisa de BNDES. BNDES é parceiro da indústria. Por isso que toda a indústria está saudando agora, uma nova perspectiva do BNDES, está apoiando e aguardando. Agora, tem que
flexibilizar a taxa de juros. Nós não temos que pagar IOF, por exemplo. Como é que um banco público paga IOF? O BASE e o BNB não pagam. Reduzir os subsídios, deixar de transferir recursos para o Tesouro para colocar mais recursos na ponta, inovação, tecnologia, transição digital, transição energética, modernização da economia. Eu acho que o BNDES vai dar uma grande contribuição histórica e o pessoal vai ficar mais preocupado ainda. Eu e o Haddad estamos completamente alinhados.